Vamos dar sequência ao estudo do direito penal com a aula de hoje, extraterritorialidade condicionada. Pessoal, a gente tinha parado nesse ponto aqui na última aula. A gente estudou o lugar do crime, né? Como todo mundo lembra aí, a teoria adotada pelo Código Penal quando a gente fala de lugar do crime é a teoria da ubiquidade. Vocês lembram disso? Que o lugar do crime tanto é o lugar onde ocorreu a ação ou omissão, quanto onde ocorreu, né, o resultado, ou então qualquer um desses dois locais aí, né, pode ser o lugar do crime. A gente viu que existe essa teoria para os crimes à distância. Vocês lembram do conceito do crime à distância, que é aquele crime em que a ação ocorre em um país, o resultado em outro, ou vice-versa, né? A ação no país A, o resultado no país B, ou seja, o crime à distância é aquele que, né, percorre dois ou mais países soberanos. E aí a gente falou sobre a extraterritorialidade incondicionada, que se encontra lá no artigo 7º, inciso 1º, né, que são aqueles crimes cometidos contra a vida ou a liberdade do presidente da República, e só essa pessoa, na verdade, que a gente falou aí do vice-presidente, do presidente do Senado, do presidente da Câmara, que essas pessoas aí não estão encorpadas aí pelo artigo 7º, inciso 1º. A gente falou também no inciso 2º, que é contra o patrimônio ou a fé pública da União, dos Estados, do DF, ou dos municípios, empresa pública, autarquia, fundação. A gente falou dos crimes contra a administração por quem quer que esteja a serviço dela, né? E os crimes de genocídio, quando aí praticados por brasileiro ou por pessoa que esteja domiciliada no Brasil. O importante de vocês lembrar da extraterritorialidade incondicionada é que o parágrafo 1º do artigo 7º do Código Penal fala que a pessoa que praticar um dos crimes descritos no artigo 7º, inciso 1º, vai responder independentemente de ter sido absolvido, de ter sido condenado no estrangeiro. A gente viu que era uma exceção ao bis in idem. Todo mundo lembra disso? Tranquilo até aí? E aí, o que acontece? Ficou a extraterritorialidade condicionada para hoje. Para a aula de hoje. Só para a gente retomar o raciocínio. Seria o Brasil o país da impunidade se nós, brasileiros, por exemplo, fôssemos fora do Brasil, praticássemos um crime, voltássemos para o Brasil e esse crime não pudesse, a gente não pudesse, por exemplo, ser punido por esse crime. Eu saio do Brasil, vou lá na Argentina, cometo um crime X lá, sequestro uma pessoa importante lá da Argentina, né? Peço um preço de resgate para essa família dessa pessoa importante lá da Argentina, pego esse dinheiro e volto para o Brasil. E aí, aqui no Brasil, tudo tranquilo, estou aqui, não posso mais ser punido. O Brasil seria o país da impunidade. Por quê? Porque por esse fato, por ter praticado um crime fora do Brasil, quando a gente lê a Constituição Federal, a gente vê lá que brasileiro nenhum brasileiro nato pode ser extraditado. E onde que tem essa informação? Vamos lá ver essa informação? Que isso cai muito em prova de concurso. Está no artigo 5º, inciso 51. Isso. Artigo 5º, inciso aí 51. Abre a sua Constituição aí para a gente analisar esse dispositivo aí. Artigo 5º da Constituição Federal, inciso 51. Todo mundo abriu? L1, artigo 5º? Vamos lá ler ele então, ó. Nenhum brasileiro será extraditado. Pronto. Nenhum brasileiro pode ser extraditado. É direito fundamental, esculpido aí no artigo 5º. Né? Então, o que acontece?
Se eu pudesse sair do Brasil, praticar um crime lá e voltar para cá, não posso ser extraditado, nunca seria punido por esse crime lá. Mas o que acontece? O Brasil, né, tem as regras de extraterritorialidade. E só relembrando o conceito de extraterritorialidade. Extraterritorialidade é a potência que a lei penal tem de sair de dentro do Brasil e punir um fato praticado fora do território brasileiro. Essa é a potência que a lei penal brasileira tem. A lei brasileira, ela pode ser extra, ela tem essa potência de extraterritorialidade, né? Um fato praticado fora do Brasil, a lei penal brasileira pode, excepcionalmente, claro, sair daqui do Brasil para punir um fato que foi praticado fora do Brasil. E várias e várias hipóteses estão contempladas aqui pela extraterritorialidade condicionada que a gente vai ver hoje. E condicionada por quê? Porque existem várias e várias condições para que possa punir um fato criminoso que aconteceu fora do Brasil. E quando eu falo fato criminoso, lembra da nossa última aula. Lembra da nossa última aula. Que não se admite extraterritorialidade para contravenções. Lembra disso. Essa informação pode cair no seu concurso. Pode haver extraterritorialidade para contravenções? Não. Ou seja, uma contravenção, ora praticada fora do Brasil, quando você volta para o Brasil, você pode ter certeza absoluta que você não vai ser punido por essa contravenção praticada, por exemplo, no Paraguai, na Argentina, nos Estados Unidos, na Bolívia, no Japão. Né? Você pratica uma contravenção lá e volta para o Brasil, você pode ser punido? Não. Por quê? Porque o artigo 2º do Decreto-Lei 3.688, que é a Lei de Contravenções aí penais, veda a extraterritorialidade para as contravenções. Lembra disso? Seguindo. Então, a extraterritorialidade ela é condicionada, por quê? Porque existem várias condições para que, né, possa ser aplicada a lei brasileira a esses fatos que aconteceram aí fora do Brasil. Primeiro de tudo, vamos ler o artigo 7º, inciso 2º, juntamente com o parágrafo 2º do Código Penal. Todo mundo pega aí o Código Penal e vamos ler. Está todo mundo com o Código Penal do lado aí? Sim ou não? Ok, professor. Vamos lá. Artigo 7º, caput. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 2º. Os crimes. A linha A. Que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Letra B, que é, por exemplo, esse exemplo que eu dei para vocês aí da extorsão mediante sequestro, que eu pratiquei lá na Argentina. Praticados por brasileiros. A linha C, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Parágrafo 2º, que a gente tem que ler junto com o inciso 2º. Vamos ler. Nos casos de extraterritorialidade condicionada, o agente é punido segundo a lei brasileira. A aplicação da lei brasileira, depende do concurso das seguintes condições. Antes da gente ler quais são as condições, anota uma coisa aí no seu Código Penal. Essas condições que a gente daqui a pouquinho vai ler aí, elas são condições cumulativas. Anota aí assim, ó, condições cumulativas, no parágrafo 2º. No seu parágrafo 2º aqui, ó, onde que a gente está falando de artigo 7º, inciso 2º, parágrafo 2º.
Aqui no artigo, no parágrafo 2º aqui, ó, você vai escrever uma coisa aí para mim no seu Código Penal, assim, ó. Condições cumulativas. Como assim condições cumulativas? Devem estar presentes todas as condições que a gente vai ler. Se faltar uma dessas condições, a lei brasileira não pode ser aplicada. As condições são cumulativas. Professor, que condições são essas? Vamos ler agora. A primeira condição é entrar o agente no território nacional. Ou seja, ó, eu, Everton, fui lá na Argentina praticar extorsão mediante sequestro. Sequestrei, extorqui, recebi o preço do resgate, volto para o Brasil. Primeira condição do artigo 7º, parágrafo 2º, a linha A, satisfeita. Entrada do agente no território nacional. Letra B. Ser o fato punível também no país em que foi praticado. Ou seja, escreve aí na linha B assim, ó, deve haver uma bilateralidade criminal. O fato tem que ser crime aqui no Brasil e o fato tem que ser crime lá na Argentina também. Né? No exemplo que eu acabei de dar para vocês, a extorsão mediante o sequestro tem que ser crime aqui no Brasil e a extorsão mediante o sequestro tem que ser crime lá na Argentina também. Tem que ter uma bilateralidade criminal. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo para vocês, vocês vão, né, raciocinar isso aí e nunca mais vão esquecer. A terceira condição, letra C, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. A linha D, quarta condição, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. Letra E, quinta condição, não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Ou seja, para o agente ser punido segundo a lei brasileira, devem estar presentes aí estas 5 condições cumulativamente. Todas as condições devem estar presentes no momento da aplicação da lei brasileira, porque senão não é possível aplicar a lei brasileira. Vamos lá, vamos raciocinar nas premissas. Eu sei que é um pouco chato o estudo dessa extraterritorialidade condicionada, mas ela cai demais em concurso, mas demais mesmo. Quando cai extraterritorialidade em concurso, é quase certeza que vai ser a extraterritorialidade condicionada. E ela cai desse tanto por quê? Por causa desse tanto de requisito que ela tem. O concurso quer saber se o aluno está esperto no momento de marcar o X lá, para ver se ele conhece a lei penal nas condições da extraterritorialidade condicionada. Certo? Vamos lá, então. Ó. O que é extraterritorialidade? É o movimento que a lei brasileira pode ter de punir um fato que aconteceu fora do Brasil. Por quê? Porque a regra é que a lei brasileira só puna os fatos que aconteceu dentro do Brasil. Por causa de quê? Por causa da soberania. Cada país é soberano para punir os fatos que acontecem em cada país. O fato aconteceu na Argentina? A Argentina que se vire. O fato aconteceu no Japão? O Japão que se vire. O fato aconteceu no Brasil? O Brasil que aplica a lei penal. Mas, como exceção, existe a extraterritorialidade, que o fato aconteceu fora do país, do Brasil, e mesmo assim o Brasil é autorizado
a aplicar a sua lei penal. E no caso que a gente está estudando aqui hoje, na extraterritorialidade condicionada, né, existem várias condições. Várias condições. Entrada do agente aqui no Brasil. Segundo, estar o crime entrar o agente no território nacional. Segundo, ser o fato punível também no país em que foi praticado, etc. Vou dar um exemplo para vocês do que já aconteceu. É sabido nos livros de direito penal, dá muito esse exemplo, é sabido que em alguns países aí do mundo, o aborto, por exemplo, não é crime. E aí o que acontece? Algumas mulheres, né, por ser crime aqui no Brasil, saíam aqui do Brasil, iam nesses países em que o aborto é legalizado, abortavam e voltavam para o Brasil. Quando essas mulheres voltavam para o Brasil, elas poderiam ser punidas pelo crime de aborto? Não. Por quê? Porque faltava o segundo requisito. Elas entraram no Brasil? Entraram. Mas o fato é punível aqui no Brasil e onde elas praticaram? Não. Então elas não podem ser punidas. Quer outro exemplo que aconteceu mais recentemente aqui no Brasil? Assim que os nossos vizinhos fronteiriços aqui descriminalizou o uso, né? O uso de maconha, né? Porque aqui no Brasil é crime o porte de drogas para consumo pessoal, o uso não, né? E os nossos países aqui que fazem divisa com a gente descriminalizou, né, o porte de drogas para consumo próprio e o uso recreativo. O que aconteceu? Vários locais do Brasil fizeram caravanas, né, excursão. Muita gente faz excursão aí para ir numa praia, para ir em um determinado passeio turístico. Algumas pessoas organizaram caravanas para ir para esses países vizinhos para fazer, né, o compartilhamento, o uso recreativo aí de maconha. E aí o que acontece? Chegando nesses países, eles iam lá, compravam a droga, né? Fumavam, fazia lá o uso, entrava dentro do ônibus e voltava para o Brasil. Quando essas pessoas voltavam para o Brasil, elas poderiam ser punidas, penalmente falando? Poderiam ou não, pessoal? Não poderiam. Por quê? Porque falta o segundo requisito. E qual é o segundo requisito? Ser o fato punível também no país em que foi praticada a conduta. Certo? Então, para que a lei penal brasileira seja aplicada, né, na extraterritorialidade condicionada, devem estar presentes todos esses requisitos, todos, cumulativos, tá? Vamos seguir. Tem uma parcela da doutrina que ainda trabalha com a extraterritorialidade. Extraterritorialidade hipercondicionada. Tem gente que ainda fala na existência dessa extraterritorialidade hipercondicionada. Pois, além dos requisitos apresentados aqui pelo parágrafo 2º, a extraterritorialidade ainda tem outros requisitos, que são os requisitos do parágrafo 3º. Anota aí no seu Código Penal, ó, no parágrafo 3º, escreve aí, ó, extraterritorialidade hipercondicionada. Hipercondicionada. Vamos ler que extraterritorialidade é essa? Vamos lá, ó. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro
por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, ou seja, no parágrafo 2º, e a linha A, não foi pedida ou foi negada a extradição. Letra B, houve requisição do ministro da Justiça. Imagina a seguinte situação, né? Todo mundo aqui conhece alguém, né, que foi morar fora do Brasil. Todo mundo conhece alguém que foi morar fora do Brasil. E aí imagina que esse alguém, esse brasileiro que foi morar fora do Brasil, começou a se relacionar, né, amorosamente lá, casa lá, né? Imagina que uma mulher foi morar lá na Itália, vamos colocar nesse sentido. E aí, estando morando na Itália, essa pessoa casa e tal, e é agredida fisicamente pelo seu marido, lá na Itália. Isso tudo aconteceu lá. Casou na Itália, foi morar lá, e aí foi agredida fisicamente lá na Itália. E aí, essa mulher que foi agredida lá na Itália, ela não aceita ser agredida, compra uma passagem de avião e volta para o Brasil. Volta para o Brasil. Onde que o crime foi praticado? Lá na Itália. O crime foi praticado na Itália e ainda foi praticado por um italiano. Foi por um italiano. Vamos parar aí. Se a gente analisar as hipóteses do parágrafo 1º, da extraterritorialidade incondicionada, a gente não vai achar nenhuma hipótese para aplicação da lei brasileira. Quer ver? Vamos lá? Extraterritorialidade condicionada, a linha A, né? Artigo 7º, inciso 1º, a linha A. Contra a vida ou liberdade do presidente da República. Essa mulher que eu dei o exemplo aqui, ela era presidente da República? Não. Então vamos para a linha B. Contra o patrimônio ou fé pública da União, parará. Essa mulher é a União, parará? Não. Letra C. Contra a administração pública por quem está a seu serviço. Essa mulher está lá trabalhando a serviço do Brasil? Do Estado brasileiro? Não. Então não encaixa nessa hipótese também. Foi um crime de genocídio? Não. Então também não é hipótese. Ou seja, não é caso de extraterritorialidade incondicionada. Vamos ver se é extraterritorialidade condicionada? O crime é um crime que, por tratado da Convenção, o Brasil se obrigou a reprimir? Foi praticado por brasileiro? Não, foi praticado por um italiano. Foi praticado dentro de uma aeronave, embarcação brasileira, etc? Não. Ou seja, não é caso de extraterritorialidade condicionada. Vamos ver se é um caso de extraterritorialidade hipercondicionada? Parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro. Opa! O exemplo que o professor deu foi: mulher brasileira morando na Itália, casou e foi agredida por um italiano, seu marido. Opa! A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro. Aí deu certo. Contra brasileiro. Aí deu certo. Fora do Brasil. Aí deu certo. Ou seja, esse exemplo que eu mencionei aqui para vocês é um caso de extraterritorialidade hipercondicionada. Aí vamos continuar no exemplo. Essa mulher foi agredida, comprou passagem e voltou para o Brasil. O marido, doente de ciúme, o italiano lá, doente de ciúme, compra passagem também e vem para o Brasil e entra no território brasileiro. Aí essa mulher vai na delegacia de polícia e fala: ó, fui agredida fisicamente pelo italiano lá na Itália. E ele está aqui, no Brasil. Aí você, né, policial militar, policial civil daqui uns dias, né, com a permissão de Deus, vai olhar o artigo 7º e ver: o camarada entrou no território nacional?
né? Nós estamos analisando aqui as condições cumulativas. Entrou. O fato é punido lá também, na Itália? É. O crime está incluído entre aqueles que a lei brasileira autoriza? Sim. O agente foi perdoado lá na Itália? Não. O agente foi julgado e punido lá na Itália? Não. Então ele pode ser punido aqui na extraterritorialidade hipercondicionada? Pode. Pode. Entenderam, pessoal? Como que funciona isso? Entenderam? Tranquilo? Gravaram os exemplos para facilitar? Sim. Gravaram aí os exemplos? Sim. Beleza. Então, ó, só para a gente fechar com chave de ouro essa extraterritorialidade aqui, nós temos, né, no Brasil a regra, que é a territorialidade. O princípio da territorialidade fala que o Brasil deve aplicar a sua lei penal aos crimes cometidos aqui dentro. O crime aconteceu em Iporá? Opa! Lei penal brasileira. O crime aconteceu em Goiânia? Opa! Lei penal brasileira. Sem dúvidas. Isso é a territorialidade. Mas a lei penal brasileira também pode ser aplicada aos fatos que acontecem fora do Brasil. Em 3 hipóteses. Na extraterritorialidade. Incondicionada, que a gente viu na aula passada, né, que está lá no artigo 7º, inciso 1º, parágrafo 1º. A lei também penal pode ser aplicada condicionadamente, que está no artigo 7º, inciso 2º, parágrafo 2º. E a lei penal também ela pode ser aplicada hipercondicionadamente, que ela está lá presente no artigo 7º, parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Tranquilo? Vamos para frente com outras coisinhas que é de menor importância, mas de vez em quando também cai na prova. Artigo 8º do Código Penal, pena cumprida no estrangeiro. Essa aqui a gente já deu uma pincelada nela na aula passada, mas de novo. Ó, artigo 8º fala o seguinte: a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Esse dispositivo, pessoal, foi criado para evitar, né, aí que a pessoa seja condenada e punida e cumpra 2 vezes a mesma quantidade de pena, no Brasil e fora do Brasil. Imagina só, eu fui lá no Paraguai e matei uma pessoa lá. Fui preso pela polícia paraguaia, certo? Comecei a ser processado e vim embora para o Brasil. Fui preso pela polícia brasileira. E aí o processo penal rolou nos 2 lugares, tanto no processo penal paraguaio quanto no processo penal brasileiro. No Paraguai, eu fui sentenciado a 10 anos. No Brasil, eu fui sentenciado a 15 anos, certo? Por um outro, eu dei uma bobeira aí e fui para o Paraguai. Fui preso novamente e cumpri a pena lá aos 10 anos e volto para o Brasil. Quando eu chego aqui no Brasil, eu vou cumprir os 15 anos? Não. 5 anos. Segundo o artigo 8º, eu vou cumprir só mais 5 anos. Por quê? Porque a pena cumprida no estrangeiro, eu cumpri lá 10 anos. Atenua a pena imprevista imposta pelo Brasil, pelo mesmo crime quando diverso, ou nela é computada quando idêntica. Beleza? Uhum. Artigo 9º. Eficácia da sentença estrangeira. Fala o seguinte: a sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz nas espécies as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para 1. Obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis. 2. Sujeitá-lo à medida de segurança. Pessoal, a sentença estrangeira.
A sentença para surtir efeitos aqui no Brasil, em regra, ela não precisa ser homologada. Em regra, ela não precisa ser homologada. Mas ela pode ser homologada aqui no Brasil? Pode. Para quê? Ela pode ser homologada aqui no Brasil para essas finalidades aí, ó. Obrigar o condenado a reparar o dano do crime, sujeitá-lo à medida de segurança. A questão que normalmente, né, tá caindo em concurso aí agora, é o seguinte. Imagina que eu fui lá no exterior para lá e cometi um crime lá de tráfico de drogas, por exemplo. E aí fui preso no exterior, né? Respondi aquela ação penal no exterior e, né, aí cumpri a pena por esse crime aí que eu pratiquei no exterior. E volto para o Brasil. Cumpri a pena lá no exterior, né, num país qualquer aí. Só não pode ser na Indonésia, né? Porque se cumprir pena lá, não volta para o Brasil. Aí, cumpri a pena, voltei para o Brasil. Estando aqui no Brasil, eu pratico um novo crime. Eu sou reincidente? Ou eu preciso homologar essa sentença para eu ser considerado reincidente? Essa é a pergunta que eles fazem nos concursos públicos. É necessário homologação da sentença estrangeira para que eu seja considerado reincidente aqui no Brasil? O que vocês acham? Eu acho que é residente. Mas precisa de homologar a sentença para falar assim, ó, o Everton é reincidente por quê? Porque ele praticou um crime lá fora e nós estamos homologando essa sentença. Essa sentença peruana vale aqui no Brasil. Eu preciso homologar ela? Não precisa. Anota no seu material aí, ó. Abre nesse artigo 9º aí, ó. Abre uma setinha e anota assim para mim, ó. Anota assim, ó. Para fins de reincidência. Vamos anotar. Eu também vou anotar aqui no quadro. Para fins de reincidência. Para fins de reincidência, a sentença estrangeira não precisa ser homologada. Aí, se o seu concurso te pedir uma informação adicional ainda, quem é o responsável por homologação de sentença estrangeira? O STJ. Tá? Para fins de reincidência, a sentença estrangeira não precisa ser homologada pelo STJ. Não precisa. Ou seja, camarada foi lá no estrangeiro, cometeu um crime e foi sentenciado definitivamente por esse crime lá no estrangeiro, cumpriu a pena, voltou para o Brasil, praticou um novo crime, reincidente. Onde que está falando isso também? Artigo 63. Se você quiser aqui, ó, puxar uma outra setinha, um asterisco aqui, ó, escreve assim, ó, ler artigo 63 do Código Penal. Puxa uma outra setinha no artigo 9º e lê o artigo 63 do Código Penal. Vamos lá, todo mundo no 63? Olha o que o artigo 63 nos ensina. Vamos ler? Verifica-se a reincidência quando o agente comete um novo crime depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro o tenha condenado
por crime anterior. A gente tem que... Vamos só abrir um parênteses aqui para eu conversar um negocinho com vocês aqui rapidinho. A gente tem que acabar com aquele estigma, a gente tem que pegar essa conversa de boteco, embolar ela e jogar ela fora. Por quê? Porque a grande massa acha que a reincidência é assim, ó. Embriagador, vou preso em flagrante, pago a fiança, saio da delegacia. Amanhã eu sou preso dirigindo embriagado de novo. Aí as pessoas já acham que esse novo dirigir embriagado, a pessoa já é reincidente. E não é. Não é. Vamos um exemplo pior ainda. Imagina que eu mato uma pessoa aqui hoje. Sou preso. Fico lá preso preventivamente lá um mês. Saí do presídio. Vou e cometo um crime de tráfico de drogas. Sou preso. Eu já sou reincidente? Não. Não. Como que é então, professor, a reincidência? Para ser considerado reincidente, a pessoa tem que ter sobre si uma sentença penal condenatória definitiva. Eu respondi todo um processo. E ao final desse processo eu recebi uma sentença. Sentença definitiva. E aí, após essa sentença definitiva, eu pratiquei um novo crime, aí eu sou reincidente. Entenderam? A pessoa só é considerada reincidente se após o trânsito em julgado, ele comete um novo crime. Onde que está falando isso? No artigo 63. Vamos ler de novo o 63? Olha lá, ó. Verifica-se a reincidência quando o agente comete um novo crime. Quando? Depois de transitar em julgado a sentença. Viu aí? O dia que você for policial, e aí você estiver na rua e abordar o cara, né? E aí o cara falar para você assim, ô doutor, eu sou reincidente. Rapaz, o cara já tem uma história no crime. Por quê? Porque não é fácil ser reincidente no Brasil, não. O cara tem que, depois que transita em julgado a sentença dele, ou seja, depois que ele foi sentenciado, vamos supor que eu pratiquei o crime sei lá, peculato. Pratiquei o crime de peculato. E aí, aqui no primeiro grau, aqui na justiça, né, comum estadual aqui, eu fui sentenciado. Eu já sou reincidente? Não. Não. Por quê? Porque eu ainda posso apelar. Entrei com recurso de apelação. Meu processo subiu para o Tribunal de Justiça, lá em Goiânia agora. Meu processo está lá em Goiânia, no Tribunal de Justiça. Enquanto isso, eu estou praticando crime, ó. Eu sou reincidente? Não. Lá no Tribunal de Justiça, eles me condenam, um acórdão condenatório. Agora eu sou reincidente? Não. Por quê? Porque ainda cabe um recurso especial para o STJ. Aí o meu processo agora está lá no STJ. E eu estou cometendo crime, ó. Eu sou considerado reincidente? Não. O STJ vai e me condena também. Agora eu sou considerado reincidente? Não. Eu vou entrar com um recurso extraordinário agora para o STF. E aí lá no STF eles vão e me condenam. Agora eu sou considerado reincidente? Se lá no STF transitar em julgado o processo, aí o novo crime que eu praticar, o próximo crime que eu praticar, nesse próximo crime eu vou ser considerado reincidente. Entendeu, pessoal? Ou seja, a reincidência se dá quando eu cometo um novo crime. Esse novo crime que eu cometi é depois de eu ser depois da sentença penal condenatória transitada e julgada. Entendeu agora?
Entendeu? Entendeu? Entendi. Beleza. Mas nós fugimos aqui um pouquinho, vamos fechar esse parênteses. O que eu queria dizer para vocês era o seguinte. A sentença estrangeira pode ser homologada no Brasil? Pode. Para quê? Lembrar que a sentença estrangeira é homologada no Brasil pelo STJ. Ela é homologada no Brasil para quê? Vamos lá, ler o artigo 9º. Artigo 9º, inciso 1º. Obrigar o condenado a reparar o dano, a restituições e a outros efeitos civis. Eu posso homologar também a sentença para sujeitá-lo à medida de segurança. Para fins de reincidência, a sentença estrangeira não precisa ser homologada. Tranquilo? Tranquilo. Artigo 10. Contagem do prazo. Esse eu nunca quase vi cair em concurso, mas vamos ler ele assim mesmo, né? O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Como assim o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo? É assim, ó. Vamos imaginar que o João foi condenado a 1 mês de prisão. É só um exemplo, só para a gente entender o artigo mesmo. Há 1 mês. E aí você, policial militar, está ali patrulhando com aquele mandado de prisão dele, né? Ali no painel da viatura, caçando o João e acha ele. Só que você achou o João 11 horas e 30 minutos da noite. 11h30. E aí você pega o João, prende ele, leva lá no hospital, faz o exame de corpo de delito e leva ele para o presídio. Você chega no presídio, 11h58. E o carcereiro, né, o policial penal, vai lá e dá o recebido. Recebemos o preso João às 11h58. Pá. O João ficou 11h59, meia-noite. 1 dia de preso já. Entendeu? O dia do início computa-se no prazo. Ou seja, se ele foi pego no dia 25, 11h59, hora que der meia-noite, dia 26, ele já ficou preso 1 dia para a lei penal. O dia 25. Entendeu? Uhum. Tranquilo? O dia do início inclui na contagem. 11, artigo 11º aí. Frações não computáveis de pena. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade, nas restritivas de direito, as frações de dia. E nas penas de multa, as frações aí de cruzeiro, né? O que acontece? Imagina o seguinte, o camarada pegou 10 dias de pena, acrescidos de 1/3. 10 dias mais 1/3. Aí vai dar 13,33333, não é verdade? Uhum. Aí despreza-se. Deu 13 dias. Imagina a multa. O cara tem que pagar 10 mil reais acrescidos de 1/3. Aí vai dar 13.333,333. Despreza-se esses 333 aí. 13 mil. Entendeu? Desprezam-se essas frações. E artigo 12, para a gente finalizar essa primeira parte geral aí. Artigo 12. As regras gerais deste código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial. Se esta lei especial não dispuser de modo diverso. Nesse artigo 12 aí, ó, você vai anotar para mim o seguinte. Nesse artigo 12 aí, você vai anotar o seguinte para mim. Princípio da convivência. Princípio da convivência das esferas
autônomas. Princípio da convivência das esferas autônomas. Como assim? O Código Penal, ele convive em harmonia com as demais leis penais que existem. Por exemplo, quando você vai estudar a lei de drogas, é uma lei que fica fora do Código Penal, é uma lei esparsa. Quando você vai estudar a lei de crimes hediondos, você vai numa lei fora do Código Penal, uma lei de crimes hediondos fora. E o Código Penal convive harmonicamente com essas outras esferas do direito penal, né? Tudo que o Código Penal falar, que a gente estudar aqui no Código Penal, que não for contraditório com o que as outras leis penais especiais falarem, aplica-se a lei penal. Aplica o Código Penal subsidiariamente, dando apoio, dando suporte a essas outras leis penais. Mas se as leis penais dispuserem de modo diverso do Código Penal, aí eu aplico a lei penal diversa. Por exemplo, quando a gente estuda lá a lei de crimes hediondos, existe um regramento específico para os crimes hediondos, por exemplo, quanto à progressão de regime. Não tem? Quando a gente vai estudar lá a lei de crimes hediondos, a gente fala assim, o camarada lá na lei de crimes hediondos vai progredir de regime se ele for primário, se ele for reincidente. Vocês lembram dos quantos? Lembra? Se ele for primário, ele tem que cumprir? Isso. Se o crime for hediondo, o camarada tem que cumprir quanto da pena para ele progredir de regime? Vamos lá, todo mundo? Vamos lá na lei de crimes hediondos? Lei 8.072 de 1990. Vamos lá, todo mundo. Lei 8.072. Artigo 2º, parágrafo 2º. Todo mundo encontrou? Uhum. Sim. Quem achou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Ok. Ok? Vamos lá, artigo 2º. O artigo 2º, parágrafo 2º, fala o seguinte, ó. A progressão de regime, no caso dos crimes previstos neste artigo, ou seja, dos crimes hediondos ou equiparados a hediondos, dar-se-á após cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 se for reincidente. Esse regramento, ele é específico da lei de crimes hediondos. Por quê? Porque o Código Penal, ele fala o seguinte, que o camarada ele vai progredir de pena em um tempo menor. O regramento do Código Penal é genérico. Fala, ó, progredir 1/6, vai. Já a lei de crimes hediondos não ensina assim. A lei de dos crimes hediondos é específica. Fala, ó, tem que cumprir 2/5 da pena. Se primário. Ó, tem que cumprir 3/5 da pena. Se reincidente, para poder progredir de regime do fechado para o semiaberto. Ou seja, no caso, existem duas informações colidentes. Eu aplico a lei geral ou a lei específica? Eu aplico a lei específica. Vamos ler de novo o artigo 12, para vocês verem? O artigo 12 nos ensina o seguinte, ó. As regras deste código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Entenderam? Tranquilo? Uhum. Beleza? Pessoal, na próxima aula, a gente vai começar aí, então, a estudar
a teoria do crime, que eu acredito que é onde existem mais cobranças em concurso público. A teoria do crime. A gente vai estudar o que é um crime, né? A gente vai estudar as situações que agravam a pena do crime, que diminuem a pena de um crime, né? Quem que são os sujeitos do crime, quem que é o sujeito ativo, quem que é o sujeito passivo, né? A gente vai entender o que é um crime e qual é o seu conceito, né? O seu conceito de crime material, um crime formal, um crime de mera conduta. A gente vai estudar, né, a teoria do crime, certo? Que é onde existe a maior quantidade de questões no concurso é nessa matéria, teoria do crime. Se cair 10 questões de direito penal, numa prova, umas 5 questões é de teoria do crime. Umas 5 questões. Então a gente vai ver aí a teoria do crime e toda a sua, né, problemática aí. Eu espero vocês na próxima aula. Hoje foi um grande prazer aí ter todos vocês aqui. Um grande abraço e fiquem na paz de Jesus.